onde nesta visão ele vê um vale de ossos secos. E aí nessa visão ele vê assim a representação do povo. Está aí. E sabe o que está acontecendo, Ezequiel? Você vai falar, fale para eles. Falem para esses ossos e você vai ver o milagre acontecer. E o milagre acontece. Diz que daqui a pouco esses ossos começam a se mexer. Imagina a cena, foi marcante para Ezequiel. E começa a mexer os ossos e juntar tendão e carne. Só que permaneciam mortos. O trabalho que Ezequiel estava fazendo estava acontecendo. O trabalho que Ezequiel estava fazendo estava dando certo. Mas as pessoas continuavam mortas. O milagre não estava completo. E aí Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, então fale ao Espírito, para que o Espírito venha sobre este povo. E este povo que hoje está morto, terá vida. Você entendeu isso aqui? O trabalho do profeta estava acontecendo, sim ou não? Já via-se mudança na vida dele, sim ou não? Sim, mas faltava vida. Faltava vida. E o que poderia trazer vida para eles? O Espírito. Somente o Espírito poderia fazer. Amigos, qualquer obra de reavamento não surgirá de mãos de homens. Nenhum reavamento aconteceu porque um projeto foi lançado na igreja. Nenhum reavamento aconteceu porque simplesmente alguém... Não, os reavamentos aconteceram quando um coração foi transformado pelo Espírito Santo e a influência daquele coração transformado influenciou outros. Está claro isso aqui? Quem faz a obra é Deus. A obra é dele. A obra é dele. Última história. Quero compartilhar com você a última profecia do Velho Testamento. Malaquias. E Malaquias não fala só sobre dízimo. Malaquias fala sobre muita coisa. Dízimo é uma delas. Onde ele é duro, fala, vocês estão roubando a Deus. Mas a profecia que ele fala está lá no capítulo 4. E aqui eu acho interessante porque Malaquias capítulo 4... versículos 5 e 6 diz assim: a última profecia do Velho Testamento. Depois disso, Deus ficou 400 anos em silêncio. E Malaquias 4, 5 e 6 diz: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais a seus filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não veja e castigue a terra com maldição. A última profecia do Velho Testamento é que Deus levantaria algumas pessoas antes do dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? A sua volta. Na verdade, Deus levantou alguém semelhante a Elias antes da vinda de Jesus, através de João Batista. Mas Deus levantaria ainda alguém como Elias, pessoas como Elias, para viver de maneira específica antes do dia do Senhor. Para fazer o quê? Para fazer uma obra de reavamento, para converter o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que as famílias possam ser trabalhadas. Na verdade, esse texto é um texto que fala sobre a importância da reconciliação familiar. Esse texto fala da importância da reconciliação espiritual. Esse texto fala da reconciliação de uma vida de missão ao lado de Deus. Quem era Elias? Elias foi um profeta de Deus, levantado por Deus no pior momento espiritual do povo de Israel, onde ele teve coragem de levantar perante as pessoas e dizer: até quando vocês irão ficar entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se o Baal é Deus, seguiu. Até quando vocês vão ficar aí em cima do muro? E o milagre acontece, fogo cai do céu. Deus usa Elias para uma obra. E na verdade ele permitiu ser usado pelo Senhor. A promessa de Deus é que antes de Jesus voltar, Deus levantaria uma geração de Elias. Homens e mulheres que teriam coragem de fazer com que uma obra acontecesse através deles, para que outras pessoas se convertessem também ao Senhor. Na verdade, essa profecia tem a ver com as 3 mensagens angélicas. Tem a ver com aquele anjo que está voando com rapidez para pregar a este mundo que Jesus está voltando. Na verdade, essa profecia diz que chegou um tempo em que eu e você deveríamos ser escolhidos por Deus para fazer mais para a causa dele. Para ver um bairro inteiro, para ver um prédio, para ver um trabalho sendo de alguma maneira impactado. Você pode ser um Elias para este tempo, chamado por Deus para fazer algo mais. A minha pergunta é: até quando nós estamos disponíveis para viver este reavamento espiritual? 3 lições para nós. Que Jesus fale comigo e fale com você também. Olhe para mim. Vocês estão comigo, igreja? Sim ou não? Eu amo vocês, tá? Não fiquem bravos. Primeiro,
Você está escutando? Qualquer mudança que você quer na sua vida, começa com o espiritual. Eu vou repetir para você não esquecer. Qualquer mudança que você espera na sua vida, começa com o espiritual. Pastor, a minha família não está bem, então resolva a sua vida espiritual. Porque se você tentar resolver o seu problema familiar antes de resolver o espiritual, você não vai ter força para resolver o familiar. Está claro isso aqui, igreja? O problema é que nós estamos tentando resolver do jeito errado. Eu tenho falado com algumas pessoas que têm enfrentado dilemas financeiros, por exemplo. E a minha orientação para as pessoas é, primeiro, como é que está a sua vida com Deus? Porque você não vai resolver os seus problemas financeiros se você não se acertar com o Senhor espiritualmente. Se você não tiver uma vida de maior proximidade dEle. Se você pedir para que Ele tire o orgulho do seu coração, que Ele tire a vaidade do seu coração, que Ele tire alguns sentimentos do seu coração, você vai continuar sendo alguém que vai gastar demais, vai continuar sendo alguém que não vai ter controle financeiro, se você não se acertar espiritualmente com Deus. Enquanto Deus não for o centro da sua jornada, enquanto você não tiver alguém que está buscando a Deus com intensidade, estudando a Bíblia com alegria, alguém que testemunha com poder, enquanto você não priorizar o reino de Deus, as outras coisas não serão resolvidas em você. Amigos, chegou o tempo em que, mais uma vez, eu preciso dizer para a minha igreja, primeiro Deus, primeira oração, primeira busca pelo Espírito Santo. Então chame os seus filhos, coloque-os de joelhos, clame ao Senhor por um reavivamento na sua vida, na sua casa. Se acerte com Ele. Veja os pecados acariciados. E se você não tem força como eu para vencermos esses pecados, não teremos. Busque em Deus essa força. E amigos, é impressionante quando você dá autorização, quando você diz, Senhor, eu autorizo o Senhor a mexer no meu coração. Amigos, Deus vai agir. Só que vai doer. Porque a gente gosta. E até com aquilo que não presta, a gente acostuma. Mas você consegue entender isso, amigos? Qualquer mudança que você espera na sua vida, precisa começar com o espiritual. Você está buscando com intensidade. Você está indo a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Segunda lição. A obra não é minha. A obra é dele. Amigos, Deus está extremamente desejoso de salvar. Na verdade, Deus olha para os seus filhos e fala assim, filho, eu te amo. Eu não consigo imaginar você, filho, longe de mim. Nessa manhã, Deus trouxe você aqui para essa igreja. E você talvez está sentado aí lá no finalzinho. Você está na galeria. E Deus está te achando aí. Deus achou você. E talvez você está aqui. E você poderia ter sofrido um acidente ontem. E não está aqui mais. E Deus livrou você. Porque Deus sabia que se você tivesse morrido ontem, talvez você não estaria salvo. Você consegue entender a seriedade disso? Então, se Deus permitiu, amigos, que você levantasse essa manhã mais uma vez, se Deus permitiu que você viesse a essa igreja, é porque a obra é dele. E Ele vai continuar insistindo em você. Ele vai continuar agindo para gritar ao seu ouvido e dizer, filho, volte para mim, se acerte. Tire de você essas coisas que não são minhas. Tira debaixo dessa barraca essas coisas que têm destruído a tua casa. E tem gente que vai ter que chegar em casa e fazer faxina mesmo. Faxina espiritual, não hoje, já sabe, mas espiritual. Faxina de chegar para sua família e falar assim, olha, a gente precisa resolver. Isso que hoje parece tão pequeno, não está pequeno. Isso está crescendo. Isso vai ser destruição para a nossa vida. E amigos, eu sei que você não quer destruição na sua casa. Porque eu também não quero na minha. Mas até quando você vai se colocar em situação de perigo? A obra de Deus
Ele quer salvar. E Deus quer salvar a Vitória. Deus quer salvar o estado do Espírito Santo. Mas antes de Deus salvar a Vitória, o Espírito Santo, o Brasil, o mundo, Deus quer salvar a tua casa. Deus quer salvar a minha vida, a sua vida. Você está deixando Ele fazer a obra lá? Tempo atrás, uma senhora mandou uma carta lá para Novo Tempo, para um pastor da Novo Tempo, e disse assim: pastor, estou te mandando essa carta para agradecer, porque aconteceu 2 milagres na minha vida essa semana. O primeiro, eu sou de uma religião que nos ensina que nós temos que batizar as crianças, bebês, porque se ele morrer sem batizar, ele está perdido. Há 30 anos atrás nasceu meu filho, e eu não o batizei, e ele morreu. E fazem 30 anos que eu carrego a culpa de que ele está perdido. Essa semana eu acordei de madrugada extremamente angustiada. Eu chorava copiosamente porque era um peso forte demais para mim. A perdição dele estava nas minhas costas. Mas quando eu liguei a TV para trazer um pouquinho de acalento, apareceu o Senhor pregando, pastor. E o Senhor abria a Bíblia e falava para mim assim: a palavra de Deus diz a verdade. E na Bíblia você mostrou todos os versos que provam que eu não preciso batizar criança, que ele tem que crer para ser batizado, e que só depois que ele crer e for batizado é que ele será salvo. Eu entendi, através dos ensinos, que meu filho está salvo sim, e que se eu vou estar lá e vou recebê-lo de volta. Pastor, isso me trouxe uma paz tão grande no meu coração. Nossa, eu fiquei extremamente feliz, e obrigado por isso. E o segundo milagre é porque na minha casa não tem TV Novo Tempo. Na minha cidade não tem TV Novo Tempo. Na minha casa não tem uma antena com condições de ter TV Novo Tempo. Mas por algum motivo eu liguei a TV. E estava passando naquele momento, naquela hora. E eu fiquei pensando assim: quem fez essa obra? Não foi o pastor do Novo Tempo. O pastor foi só um instrumento. Quem fez essa obra foi o Espírito Santo, que fica enxergando os corações que buscam respostas, para na hora certa a resposta vir. Você pode ser uma ferramenta nas mãos de Deus para ver alguém ter paz. Mas a obra é dele, não nossa. Terceira e última lição. Está claro. Antes de Deus nos preencher, Ele precisa nos esvaziar. Então eu vou até descer. Olha aqui. Só nós dois. O que precisa esvaziar aí? O que precisa esvaziar aqui? Deus quer fazer uma obra hoje em você. Deus quer ir onde ninguém vai. Eu sei, ninguém sabe, é só você, né? É só você e Deus. Mas está tirando a tua paz, né? Você sabe que não devia fazer. Mas como Paulo, você diz: Senhor, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Senhor, tenha misericórdia de mim. E você vai ouvir de Deus essa manhã: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas deixa eu esvaziar você. E eu não vou deixar você vazio. Se você deixar, eu vou encher a tua vida de graça. O que está tomando o lugar de Deus no seu coração? Esse é o maior desafio da nossa vida. Mas quando Cristo estiver aqui, acredite, você encontrará o tesouro que transformará a tua história. Minha amiga Carla vai cantar um hino agora que fala sobre este tesouro de Deus. Enquanto você escuta este hino, eu queria fazer um apelo diferente hoje. Enquanto ela cantar, eu vou ouvir Deus falar comigo, sabe? E se enquanto ela cantar, Deus falar comigo, eu vou me ajoelhar para falar com Deus também.